Quinta-feira da 7ª semana da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu. Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste, e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste, antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Amados irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho de Jesus Cristo de São João, capítulo 17, essa parte escolhida para a liturgia de hoje, é um dos trechos que o sacerdote usa quando ele faz o chamado ritual de Ezequias. Quando ele vai num velório, faz uma oração suplicando pelo falecido, mas também uma oração tentando dar aí uma certa esperança verdadeira para a família, né? E essa palavra que Jesus faz é uma palavra de despedida dele para conosco, mas também é uma palavra que revela para nós o desejo de Deus, o querer de Deus para nós, né? Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo, aonde eu estiver. Jesus insiste muito nesse evangelho sobre a unidade que deve acontecer entre nós e Deus, entre nós e Ele, né? A unidade que existe entre o Filho e o Pai é uma unidade natural ao Filho e ao Pai. Como assim natural? Desde toda a eternidade, o Pai e o Filho são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Isso é natural ao Filho, isso é natural ao Pai, isso é natural ao Espírito Santo. Mas Cristo, com o processo redentor, ele abriu para nós um viés de acesso que nos permite entrar nessa unidade, que não nos é natural. Nós não nascemos com essa unidade, nós não nascemos com essa intimidade. Mas Cristo abre para nós um caminho que possibilita, pela graça, aquilo que Ele tem por natureza. Então, Cristo, por natureza, está intimamente unido ao Pai. Mas nós podemos também adentrar nessa unidade, não por natureza, mas por graça, a partir do momento que nós nos unimos a Cristo. Por isso que, num velório, quando o padre proclama esse evangelho, ele tenta ajudar as pessoas a entenderem que existe um desejo íntimo de Deus, de que onde eu estiver, eu quero que estejam aqueles que tu me deste. Um desejo de unidade íntima, profunda, absoluta, que é impossível de se dar aqui nessa vida apenas. Aqui nós temos muitas barreiras que nos impedem de experimentar tudo isso. A nossa mediocridade, a nossa carne, a nossa materialidade, a nossa pequenez. Mas cuidado, tá, gente? Não é socrático, não, que acha que a nossa alma está presa no corpo e o corpo precisa morrer para a nossa alma ser libertada. Não, mas o corpo ele tem limitações que impedem a alma de experimentar em profundidade tudo aquilo que Deus tem para nós. É claro que na ressurreição dos corpos, com o corpo glorioso, esse corpo não trará mais essas limitações. Mas enquanto não, a nossa intimidade mais profunda que nós teremos com Deus acontecerá no dia que nós estivermos com Ele. O dia que estivermos com Ele, contemplarmos Ele face a face. Por isso que viver essa vida aqui é importante quando nós a vivemos pensando neste estar com Deus para toda a eternidade. Mas achar que essa vida vale mais do que a eternidade é um absurdo, pelo menos para a nossa fé. Por isso que às vezes num velório a gente percebe muito essa ausência de compreensão nas pessoas. Às vezes a pessoa tem um ente querido, tem um pai que está enfermo, uma mãe que está enferma. A pessoa está ali padecendo no hospital há semanas, há meses.
alguns casos há anos. A pessoa viveu uma vida longa, amou os filhos, foi fiel ao esposo, foi fiel ao esposo, construiu uma história. E aquela pessoa, humanamente, ela foi definhando, ela padeceu e está ali à beira da morte. E para um familiar olhar para um sofrimento desse e não entender que aquela pessoa morrer para ela é um descanso, que ela poderá estar com Deus, é de um egoísmo muito grande. Eu preferir essa pessoa aqui comigo, sofrendo como ela está sofrendo, do que permitir ela com Deus por toda a eternidade. Por isso que para nós essa fé nos dá a certeza de que no enterro de um familiar nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos derramar nossas lágrimas, mas nós não vamos nos desesperar, porque nós sabemos, a nossa fé nos dá essa certeza de que existe algo a mais para nós, né? Por isso que para você católico, e é um conselho que eu te dou, a cultura nos leva exatamente na direção contrária. Quando você lembrar das pessoas que partiram, que você ama, não use os verbos nem no pretérito perfeito, nem no pretérito imperfeito. Use os verbos no presente. É normal a gente dizer, quando meu pai era vivo e tal, não sei o quê. Quando minha mãe era viva e tal. Não usa no passado. Se o seu pai faleceu, você não acredita que ele está vivo ainda com Deus? E não é uma vivência assim metafórica não, tá? Ele está vivo na minha memória. Ele permanece no meu coração. Não. Seu pai tem uma alma, sua mãe tem uma alma viva. E se ela está com Deus agora no presente, então existe vida no seu pai. A gente às vezes se comporta como se a pessoa que morreu, a existência dela fosse dissipada do universo. Não existe mais vestígio dessa pessoa nos restos mortais no caixão. Não é essa a nossa fé. Eu já entreguei para Deus meu pai e minha mãe. Mas, para mim, eles não deixaram de existir. E não é um para mim pessoal, é um para mim de fé. E eu tenho a esperança que um dia eu vou estar com eles na eternidade. Rezo por isso. Mas não penso neles como se eles tivessem deixado de existir e são apenas uma memória legal na minha cabeça. Não, de maneira nenhuma, essa não é a nossa fé. A nossa fé é que Jesus venceu a morte, para que nós também não encontrássemos na morte o nosso limite, mas apenas a nossa passagem. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.